Olá, meus alunos do quarto semestre da EJA. Vamos fazer a correção da primeira atividade sobre conjuntos numéricos. A respeito dos conjuntos numéricos, escreva V para as afirmações verdadeira e ou F para as falsas. Então, nós temos aqui, letra A, o conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros negativos. Então, essa é uma afirmação falsa porque o conjunto dos números naturais foi o primeiro conjunto a ser criado. Nele contém apenas os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Então, não tem conjunto dos números inteiros nele. Letra B. O conjunto dos números inteiros é formado por números positivos e negativos, verdadeiro. Então, depois do conjunto dos números naturais, foi criado o conjunto dos números inteiros, o qual contém números positivos e números negativos. Letra C. O conjunto dos números racionais é formado por dízimas periódicas, números inteiros e decimais finitos, verdadeiro. Então, as dízimas periódicas, que são aquelas frações em que eu divido e o resultado vai dar o mesmo número, né, infinitamente. Os números inteiros, que são os positivos e negativos, e os números decimais finitos, que vêm de uma fração no qual a minha divisão vai ser finita, ou seja, uma divisão que dá um número decimal que tem fim, e também tem as raízes que são exatas. Opção verdadeira. O conjunto dos números irracionais pertence ao conjunto dos números naturais? Os números naturais, como eu disse antes, foi o primeiro conjunto a ser criado. Então, eu não posso dizer que os irracionais pertencem a esse conjunto, portanto, a opção falsa. O conjunto dos números reais é formado pelos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Verdadeiro. Os números reais é o conjunto que abrange todos os números que foram criados antes. Número 2. Identifique o conjunto formado pelos números. Observem que na letra A nós temos 1, 2, 3, raiz quadrada de 25, menos 14, menos 13, menos 12. Então, o que eu tenho aqui? Números positivos, números negativos, raízes que são exatas, porque se eu multiplicar 5 vezes 5 vai dar 25. Eu tenho uma dízima periódica, eu tenho um número decimal finito. Então, todos esses números aqui pertencem ao conjunto dos números reais. Na letra B eu tenho números negativos, 0, e números positivos, que faz parte do conjunto dos números inteiros. Letra C. Raiz quadrada de 16 é uma raiz exata, porque 4 vezes 4 é igual a 16. 1/4 é uma fração no qual, se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter como resultado o número decimal 0,25, um número decimal finito. 2/3, se eu fizer a divisão da fração o numerador 2 pelo denominador 3, eu vou ter como resultado 0,6666, que é uma dízima periódica. Então, esses números aqui todos pertencem ao conjunto dos números racionais. A raiz quadrada de 5, ela não é exata. Se eu fizer a divisão de 2 por 7, eu vou ter uma divisão infinita, com o número decimal 0,2857 infinitamente. Portanto, esses números aqui, que parecem muito com os da letra C, pertencem ao conjunto dos números irracionais, com a diferença que aqui são raízes exatas, números finitos e dízimas periódicas. Nessas são raízes inexatas e números decimais infinitos. Na letra E eu tenho os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 infinitamente, que pertencem ao conjunto dos números naturais, pois eu tenho somente números positivos. Número 3. A fração 8/5 pertence ao conjunto dos números racionais ou irracionais? Justifique sua resposta. Se eu fizer a divisão do numerador 8 pelo denominador 5, conforme está aqui, eu vou ter como resultado uma divisão decimal finita, porque o meu resto aqui foi 0. Então, sempre que a minha divisão decimal for finita, significa que meu número pertence ao conjunto dos números racionais.
Então, a justificativa é divisão decimal finita, portanto, é um número racional. Então, bons estudos, corrijam a atividade. Até a próxima aula. Abraços a todos.